Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jorge Cláudio com o canal Brincando com as Palavras e Números. Você já ficou com dúvida na hora de usar os porquês? Isso é muito comum. No vídeo de hoje, iremos mostrar quantos porquês existem na língua portuguesa e como usá-los. Veremos também alguns casos menos comuns do uso dos porquês. Antes de mais nada, meu nome, como disse, sou o professor Jorge Cláudio, professor de língua portuguesa, e o nosso canal se chama Jorge Cláudio Brincando com as Palavras e Números. Se gostar do vídeo, curta, siga o nosso canal, compartilhe nosso conteúdo, pois assim mais pessoas terão acesso a novas informações. Vamos lá. A primeira pergunta que se cabe aqui é quantos são os porquês na língua portuguesa? Na língua portuguesa, nós temos 4 porquês. Nós temos 2 porquês separados. Então, nós temos esse porquê, temos o porquê separado com acento, acento circunflexo, e temos também 2 porquês junto, sendo que um dos porquês também recebe o acento circunflexo. Então, esses são os porquês que existem na língua portuguesa. Agora vamos ver como se usa cada um. Primeiro vamos ver o porquê separado sem acento. O porquê separado sem acento, ele costuma introduzir as frases interrogativas. Vamos ver um exemplo? Poderemos dizer assim: por que você saiu? Note que nós temos uma frase interrogativa e iniciamos com esse porquê separado. Mais um exemplo. Por que ela está magoada? Novamente, nós temos um porquê separado introduzindo a frase numa frase interrogativa. Agora vamos ver o outro porquê, que nesse caso aqui, a gente seguir numa ordem, vai ser o porquê separado com acento circunflexo. Esse porquê é também usado em frases interrogativa, só que nesse caso ele é usado no final das frases. No final das frases. Então, vamos exemplificar aqui. Primeiro exemplo. Aproveitando os exemplos de cima, nós só vamos mudar a ordem. Então, a gente poderia escrever assim: você saiu por quê? Note que o porquê está no final da frase, frase interrogativa, ele recebe este acento. Vamos ao segundo exemplo. Ela está magoada por quê? Olhe lá. Nós temos aí, neste caso, mais uma frase interrogativa com o porquê separado, acentuado. Neste caso, ele é usado no final da frase. No final da frase. Agora vamos ver exemplos do porquê junto.
Vamos ver primeiro o porquê sem acento, junto. Esse porquê, ele é usado para responder pergunta ou perguntas. Vamos ver um exemplo. Exemplo primeiro. Estou feliz. Estou feliz porque junto ganhei o jogo. Tá aí a frase. Estou feliz porque ganhei o jogo. Note que eu disse que ele é um porquê que responde a perguntas. Porque alguém poderia dizer assim: Ah, por que você está feliz? Eu estaria respondendo: Estou feliz porque ganhei o jogo. Outro exemplo. Poderíamos dizer assim: Não foi à escola? Não foi à escola porque estava doente. Não foi à escola porque estava doente. Novamente, um porquê junto. Como eu disse anteriormente, esse porquê responde a uma pergunta. Alguém poderia dizer: Ah, por que ela não foi à escola? Ou por que você não foi à escola? E aí a pessoa responderia: Ah, ela não foi à escola porque ela estava doente. Agora, vamos ver um exemplo do porquê. Porquê junto com acento. Quando que ele é usado? Esse porquê junto com acento, ele é usado no sentido de razão, motivo. E normalmente ele é acompanhado por um determinante, que pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido também. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Olha esse exemplo. Qual será o porquê junto com acento, daquela briga? Note aí, nós temos um porquê junto com determinante, nesse caso o artigo definido, um porquê junto com acento. Esse porquê poderia ser substituído pela palavra motivo. Alguém poderia dizer: Ah, qual será o motivo daquela briga? Vamos ver mais um exemplo. Entendi o porquê do medo. Novamente, nós temos um porquê junto com o seu determinante. Esse porquê poderia ser substituído pela palavra razão. Então, alguém poderia dizer: Entendi. Nesse caso, eu teria que mudar o determinante, né? Porque a palavra razão é feminina. Então ficaria: Entendi a razão do medo. Então, esses são os quatro exemplos de porquês na língua portuguesa. Agora, existem alguns casos menos comuns. Vamos dar uma olhadinha aqui também. O porquê separado, sem acento, ele pode ser substituído pelas expressões pelo qual, pelas quais, pelo qual, pelos quais, por qual ou por qual motivo. Vamos ver aqui um exemplo. Então, nós poderíamos dizer assim: Não entendeu
não entendeu porque deixa eu corrigir aqui, porque precisava dela. Não entendeu porque precisava dela. Note que esse porquê aqui, ele poderia ser substituído pela expressão por qual motivo. Então, a gente poderia dizer assim, não entendeu? Por qual motivo precisava dela? E nesse caso, nós temos aí um porquê separado sem acento. Vamos ver mais um exemplo. As meninas, por quê? Porque me dediquei, venceram o torneio. As meninas, porque me dediquei, venceram o torneio. Este porquê poderia ser substituído pela expressão pelas quais. Então eu poderia dizer: as meninas pelas quais me dediquei venceram o torneio. Agora vamos ver um caso aqui do porquê separado com acento. Anteriormente, eu disse que esse porquê ele é usado em frases, no final de frases interrogativa, mas não necessariamente em frases interrogativa. Ele também pode ser usado no final de frases exclamativa, junto a um ponto de exclamação ou a um ponto final também. Então, olha os exemplos. O primeiro. Perdeu o jogo e não soube por quê. Aqui eu posso colocar uma exclamação, dando uma ideia aí de espanto, de surpresa. Perdeu o jogo e não sabe por quê. Note, não tenho uma interrogação aí no final, e sim uma exclamação. Também eu poderia usar um ponto. Poderia utilizar o seguinte exemplo. Não me siga. Não me siga. Você sabe por quê. Olha lá. E aqui eu coloco um ponto. Então, eu tenho nesse caso o porquê separado com acento no final de uma frase que tem um ponto final, que neste caso não é uma interrogação. Por último aqui, eu tenho o porquê junto com acento. E neste caso aí, tem uma coisinha interessante. Esse porquê, por ele ser um substantivo, ele sofre flexão de número. Logo, ele pode ser usado no plural, isto é, pode ser usado porquês. Então, para finalizar, vamos ver o exemplo? Poderíamos escrever assim: ela sabe os porquês. Ela sabe os porquês de tanta luta. Veja o que eu disse. Aqui eu tenho o porquê junto com acento, nesse caso no plural, acompanhado de seu determinante também no plural, tendo em vista que ele é um substantivo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, quem puder,
seguir o nosso canal, compartilhar esse conteúdo, vai ser muito bom. Um abraço a todos e todas.